Olá, tripulantes do Diário, seja muito bem-vindo aqui ao canal Diário de Bordo comigo, Cintia Lee, um canal que fala de universo digital, moda, lifestyle, design, marketing, brand, marcas pessoais e tudo mais que você, leitor, leitora, tiverem curiosidade e quiserem me perguntar. Eu sou Cintia Lee, designer de moda, jornalista e publicitária há 30 anos. Estou aqui nesta plataforma encantadora para levar a você, meu ouvinte, telespectador, um pouco dessa minha vivência, experiência, jornada de 3 décadas imersa neste universo encantador da comunicação e do marketing. E hoje, um tema bastante relevante que eu gostaria de conversar com vocês é sobre o cimento emocional. Isso mesmo, cimento emocional. Que termo mais estranho, Cíntia. Mas a gente vai falar isso para a gente falar de conexão humana. Conexão emocional. O que é isso nesse universo digital? Você pode me perguntar como se conectar com pessoas, milhares de pessoas, centenas, dezenas ou poucas pessoas. Se seu canal aí está começando do zero ainda, ou se você ainda não tem um canal e pretende criá-lo, ou mesmo uma plataforma diferente que não seja aqui no YouTube, esse cimento emocional nada mais é do que gerar conexão com as pessoas que você conversa, que você quer atingir, que você tem aí na sua mente que seriam as pessoas ideais para conviver com você, especialista em algo, criador de conteúdo de algum ramo, de alguma disciplina acadêmica, de alguma área do conhecimento, de alguma coisa da vida prática, seja uma empresa, um serviço, educação, moda, engenheiro, médico, dentista, dançarino, enfim, eu não sei qual é o seu nicho, qual é o seu mercado de atuação, qual é a sua oferta. Mas os princípios que regem esse ecossistema de oferta e demanda, de marketing, de branding, de comunicação, é um só. A gente pode configurá-lo da mesma maneira, principalmente quando a gente está aqui no ambiente digital. E é sobre isso que eu venho falar. E se eu esquecer alguma coisa, eu vou estar aqui olhando atenta para as minhas anotações no meu caderno, que já está quase terminando. Gente, ele começou na minha pós-graduação em 2022 e está terminando. Olha só, tanto de anotações, isso aqui vale ouro, ok? E a gente vai rejuvenescendo e acaba que uma coisa ou outra a gente precisa estar consultando, né? E eu passei por uma fase meio que complicada e queria até dividir isso com vocês. Tive um burnout recentemente, ainda estou em fase de tratamento, me recuperando, e a medicação, ela interfere um pouco nessa questão da memória. E eu tenho sentido uma certa dificuldade. Então, por isso, às vezes, eu vou acabar lendo, tá? E espero que vocês compreendam e não desanimem, tá bom? Porque o importante é a essência daquilo que eu vou falar aqui. Seja lendo, seja só falando para vocês, enfim, até uma maneira de eu me recuperar aqui conversando, que não tá sendo muito fácil, tá, gente? É tipo uma retomada. Eu dei uma pisada no freio com essa medicação, segundo o meu médico, pisei muito forte nesse freio e agora tô voltando, e é meio que você aprendendo novamente a pilotar, a dirigir, a caminhar. Então, eu tenho até de fazer essa atividade forçosamente ou espontaneamente, ok? Eu estou aqui no ambiente da minha casa, aqui no meu ateliê doméstico, que fica no quarto da minha filha, que não mora mais aqui. E é importante dizer, vocês estão vendo aí ao fundo máquinas de costura, ali um cabideiro, né, uma arara com os protótipos que eu faço, que eu também costuro, modelo, e é uma coisa que eu amo. Então, acho importante dizer isso para vocês. Estou usando aí, para gravar, para me filmar, o meu iPhone Pro 15, que tem uma câmera incrível, maravilhosa, e eu nem vou usar outra, ele tá aí num tripézinho, em cima aqui da minha mesa de estudos. E aí, gente, hoje nós vamos falar sobre começar tudo pela parte conceitual, e eu vou fazer algumas perguntas para sacudir aí vocês de casa, você que pretende ou já tem uma marca pessoal, que pode ser o seu nome ou pode ser até uma marca corporativa. As perguntas, elas vão ser eficientes para os dois contextos, seja a marca pessoal como a minha, Cintia Lee, que leva o meu nome, ou o estúdio Cintia Lee, que também seria uma marca corporativa, porém também leva o meu nome. Qual o valor da sua marca pessoal? Responde aí. Vou fazer essa pergunta para você. Como eu disse, nós vamos começar aqui a parte subjetiva desse processo, desse tutorial aqui dinâmico, e depois nós vamos em outros episódios do Descomplicando Branding, dessa série Comunicar para Encantar. Tô fazendo tipo um combo de 2 séries ao mesmo tempo, e outros episódios estão aqui, tá? No canal, navega aí, se inscreve, compartilha e vamos fazer essa comunidade crescer, gente. Esse canal aqui tá meio que flopado e eu preciso de você, da sua ajuda para impulsionar. Se você, é claro, gosta do conteúdo do canal, beleza? Então vamos lá. Qual o valor da sua marca pessoal? Outra pergunta. Sua marca é mais que um perfil nas redes? Você já se perguntou? Quando eu
escrevi isso aqui no meu caderno, eu dei uma pausa, fiz um silêncio e pensei profundamente, refleti sobre isso. Será que a minha marca tem sido mais um perfil dentro das plataformas digitais, um grão de areia no meio da praia? A sua marca pessoal, ela se conecta com o seu público, com a sua audiência, com o seu grupo de pessoas que você almeja ir conversar. Ela se conecta. Ah, Cíntia, o que é conectar? Às vezes coisas assim simples, palavras simples, trazem certa dificuldade, gente. É verdade, não sinta vergonha de falar, de pensar. Você não é burro por, às vezes, não entender determinados significados, né? Palavras corriqueiras, rotineiras, mas que às vezes têm um significado mais amplo, mais profundo ou mais específico. E aqui no universo digital, a gente vai estar sempre metaforizando com coisas do ambiente real e físico, porque eu acho que fica muito mais fácil da gente compreender, muito mais didático, tá? Então, conectar, você pode dizer o seguinte: ela tem identidade, propósito e consistência com essa audiência, com aquilo que eu pretendo comunicar. Essas pessoas com quem eu vou falar a partir de hoje, como que elas vão se identificar comigo, Cíntia Lee, com a minha marca Cíntia Lee? Como que elas vão entender o meu propósito enquanto marca pessoal Cíntia Lee? A consistência em tudo que eu apresento, que eu falo, que eu comunico, com a minha imagem, com toda a parte conceitual, gráfica da minha marca, do meu canal, da minha plataforma, do meu site, tem consistência com o propósito da minha marca, com aquilo que eu pretendo lançar ao mundo todos os dias, comunicar ao mundo, oferecer, vender ao mundo, seja vender um serviço, um produto. Outro ponto importante, a sua marca, ela quer se destacar. E aí, quais seriam esses caminhos, essas estratégias para que ela tenha sucesso? Você já se perguntou? Por onde começar? Como que eu vou traçar estratégias sem entender para que a marca veio? Ou para quem ela veio? Entende essa diferença de contexto? O que eu proponho enquanto marca? Ou enquanto pessoa, marca pessoa? O que eu faço de diferente que eu possa encantar, que eu possa ajudar as pessoas ao meu redor, ou em outros lugares, ou do outro lado do continente? Em que aspecto eu me diferencio da minha concorrência? O que eu ofereço que os outros não oferecem? São perguntas-chave para você se fazer e responder. E aí, depois de toda essa parte conceitual, que nada mais é que a formatação da metodologia, do caminho para criar uma marca, para entender uma marca, a construção de uma marca exige essa prévia conceitual, que nada mais é que o branding. O branding é isso, é um documento onde você vai ter, como esse meu caderno aqui, todos os conceitos, tudo elencado que diz respeito à minha marca, no sentido de existência, execução, aplicabilidade no mundo real, e vai me dar o norte de tudo que eu preciso fazer no mundo real, no mundo físico que eu digo, quando eu começar a fazer as entregas, as ofertas, a interagir, a vender, a estar com os meus stakeholders, os interessados na minha marca, convivendo com essas pessoas, eu preciso ter todo um manual de como eu me comportar, de como eu agir. Nada mais é que são as minhas estratégias, que também estarão no plano lá de marketing, fruto do plano de branding. Mas, enfim, são coisas, são termos técnicos, documentos, processos mais técnicos que depois nós vamos falar sobre eles. Mas agora, é importante a gente entender que precisamos, para construir marcas sólidas, de toda uma parte conceitual que vai desembocar no branding. E você precisa entender, ter um autoconhecimento. Quem é você? Você já se perguntou se você é uma marca pessoal? Quem é você? Se descreva. Fala aí para agora, no seu pensamento, e depois você vai gravar ou vai falar para uma pessoa da sua confiança, vai treinar e vai falar quem você é. A Cíntia Lee. Demorei a entender isso. Eu sou uma comunicadora, tenho alma de educadora, sou uma estrategista muito criativa, visionária, apaixonada por comunicação, por design, por moda. Adoro compartilhar com as pessoas as minhas experiências, as minhas vivências, ajudá-las a se desenvolver, a transformá-las em pessoas mais confiantes, em pessoas mais motivadas.
E acredito que o meu legado no mundo seja comunicar. O meu legado é esse, desde criança, a minha habilidade, a minha vocação, o meu interesse, a minha paixão sempre foi a comunicação. E a comunicação, ela é muito ampla, gigante, né? A moda é uma maneira de se fazer comunicação não verbal, por exemplo, né? Comunicar por meio das roupas. O design é uma maneira de comunicar. As artes são outra maneira de comunicação. E por aí vai. Estar aqui é uma maneira de comunicar, é um formato de comunicação. E tudo que diz respeito à comunicação é a minha alma. Então, a minha essência é essa. Como marca pessoal, o que eu posso oferecer ao mundo é tudo que esteja nesse ecossistema de comunicação, ou quase tudo, né, gente? Porque é muito vasto. E aí, eu tenho presença digital no mundo ou não? Eu já tenho presença digital, embora ainda no início, numa fase introdutória mercadológica, que é outra coisa que depois nós vamos falar, dos ciclos, né? Que isso aí é uma disciplina, é um tópico, perdão, do marketing, da administração de marketing, que a gente também pode falar em outros episódios. Mas antes que continuemos, você já clicou aí, já se inscreveu, ativa o sininho para nunca perder nada. Compartilha aí com quem você acha que gostaria, né, ou que tem interesse em aprender mais sobre marca pessoal, sobre marketing, brand, comunicação, enfim, esse universo incrível aqui, né, que é o universo digital. Quantas coisas a gente tem aprendido e ainda precisamos aprender, né, ainda mais em época de inteligência artificial, onde tudo tem se tornado muito mais veloz, né? E a gente tem de seguir esses novos rumos, né? Com inteligência, com estratégia, com perspicácia e fazer as nossas marcas serem aliadas, né? Utilizar esses recursos novos de maneira saudável, benéfica, produtiva e rentável, correto? Porque a gente também quer ganhar dinheiro, a gente precisa para nossa sobrevivência. Então, bora lá. Então, a gente falou de ter o autoconhecimento enquanto marca, saber quem é você, o que você pode entregar. Ter presença digital, que é criar perfis profissionais com narrativas coesas e um visual impactante, isso é importante, né? Se a gente quer se destacar nesse oceano de informações, né, digitais e de perfis e de marcas, a gente precisa estar prontos para transformar nossa marca pessoal em um ativo poderoso. E aí? Você acha que você já está em condições de transformar sua marca em um ativo poderoso? De comunicação, poderoso de marketing, um ativo poderoso de branding, de vendas, de transformação, de educação. Pensa aí. E tudo que a gente precisa fazer no mundo, a gente não pode deixar de olhar. Aí pode ser até polêmico o que eu vou dizer. De espiar, de entender, de estudar, de aplicar as tendências, gente. Você sabia que as tendências moldam o nosso comportamento como consumidores, não só como empreendedores e como gestores, como líderes, como marcas pessoais? As tendências estão aí e elas são responsáveis pela evolução da sociedade, né? Para que nós estejamos hoje aqui nesse mundo moderno e contemporâneo e tecnológico, elas nos ajudaram. Foram correntes de pensamento, de estudos, de aplicações, de experimentos que tornaram a sociedade moderna. E as tendências nada mais são do que comportamentos emergentes, comportamentos que começam a se tornar padrões dentro de determinada sociedade e começam a transformar a maneira de agir, de pensar, de comprar, né, de produzir, até de produzir conteúdo, de produzir bens duráveis ou não, as embalagens nos supermercados, as obras de artes, os veículos, os utensílios domésticos, tudo, a moda em si, o vestuário, tudo está dentro do ecossistema chamado tendências. Sejam globais, macro tendências, micro tendências, fads, né? Fads, que são modas passageiras, elas influenciam diretamente a maneira como a gente se comporta e vive. E pensando como marca pessoal, nós temos a obrigação, o dever de estudá-las, de pesquisá-las, principalmente tudo aquilo que reflete, que reverbera, que converge para o nosso nicho. Tá? A gente tem que estar sempre por dentro. E no universo digital, quando a gente estuda tendências, a gente tem que entender como as tendências nascem, né? Tem que prever essas tendências, analisar essas tendências que estão emergindo dentro da sociedade ou já estão instaladas. A gente tem que aprender a produzir nossos conteúdos, desenvolver nossos produtos, nossos serviços com base nessa previsão de tendências. E depois que a gente produz, a gente tem que apresentar um produto desta tendência, que pode ser a roupa, que pode ser o carro, que pode ser a embalagem do doce, que pode ser no conteúdo digital um formato, é um short, é um vlog, é um tutorial, é um curso. Qual é a tendência do seu nicho? Qual é a tendência mercadológica do digital hoje para a maioria dos criadores? São cursos? São vlogs? São podcasts? São entrevistas? Então você vai adaptando o seu sistema, a sua produção de conteúdo digital de acordo com
as principais e mais proeminentes e importantes tendências mercadológicas, ok? E depois de tudo isso, de você embalar esse sistema aí das tendências dentro do contexto da sua marca pessoal, o que você vai fazer? Você vai entender qual é a sua proposta única de valor. O que é isso, Cíntia? A proposta única de valor. Isso vai estar lá relacionado com branding, vai estar relacionado com seu plano de negócio, vai estar relacionado com todo o ecossistema. Vai ser a alma da sua marca, a alma do seu negócio. É você se perguntar, como eu falei anteriormente, o que eu ofereço que os meus concorrentes não oferecem? Ah, Cíntia, eu não sei. Ah, eu sou uma ótima palestrante, tem um monte de palestrante. Eu não vou saber o que eu entrego de diferente. Será que não? Até o seu tom de voz, a maneira como você gesticula, a maneira como você palestra, o seu ritmo é diferente dos seus concorrentes, a sua didática. Ah, tem recursos de slides? Não tem? Ah, não. Na minha palestra eu faço enquetes. Ah, eu faço desafios. Eu chamo um monte de gente para o palco, faço um monte de desafio e torno tudo mais dinâmico. Não, na minha palestra eu faço meio que misturado. Eu boto um workshop misturado com 20 minutos de fala. Qual é o seu diferencial? Você precisa, para você ter sucesso, para você caminhar, seja no digital ou no físico, você precisa entender qual é o seu diferencial para que você possa se posicionar estrategicamente, encontrar o seu lugar no mundo de maneira intencional, de maneira pensada. Você tem um motivo para estar ali, para querer estar ali, desejar estar naquele ponto A e não no ponto B, C, D, E ou F. Imagina um grande mapa aí e você tem um monte de gente ao seu redor de concorrência, de empresas, de influencers, de marcas digitais. E aí, onde você quer estar? Como que você pode se posicionar aí para se diferenciar, para as pessoas lembrarem de você e não lembrarem do C e do D? Quando perguntar, quem faz roupa sob medida? Lembrar, ó, é a Cíntia Lee, o Bistrô de Divas. E não lembrar do Beltrano ou do Ciclano, não. Por quê? Porque a Cíntia se posicionou. O Bistrô de Divas tem uma reputação, tem um posicionamento forte. Roupas sob medida para mulheres reais, mulheres que têm o seu próprio estilo de vida, que querem uma assinatura, um bordado na etiqueta com seu nome. Quem tem isso? Cíntia Lee. Isso é um posicionamento diferenciado, ok? Bora lá. Encontre a sua missão, o seu lugar no mundo, a sua personalidade. Tenha a sua própria voz, conte as suas histórias, a sua vivência, as suas experiências. E isso vai te diferenciar dos demais. O seu olhar, ele é único. A sua voz é única. 27 minutos, estamos quase acabando, hein? É tempo, mas ó, conteúdo rico, profundo, que vai te trazer frutos para você sentar, depois de assistir a esse conteúdo, você vai fazer essas anotações, você vai prometer para a Cíntia Lee, para a titia, que vai colocar aí no caderno, igual eu faço aqui, as perguntas e respostas, e vão te direcionar na tomada de decisão, para te dar rumo na criação de conteúdo, para você ter as melhores ofertas, as melhores propostas para a sua comunidade engajar, conectar emocionalmente, vender, ganhar dinheiro, ter sucesso. Enfim, eu não sei qual é o seu propósito, mas você sabe. Se não sabe, você vai passar a saber a partir de hoje. Encontrou a sua missão? Então é hora de você conversar. Ó. Até o Lorde, ó, o meu dogzinho, ó, já encontrou a missão dele. Latir quando chega ou ouve alguém chegando, conversando lá fora. Ó a missão dele. Não é nada fácil. Então bora lá. Encontrei minha missão, chegou a hora de conversar com as pessoas. E me conectar emocionalmente. Correto? Eu quero começar o que agora? Construir a minha comunidade, o meu grupo de amigos, o meu grupo de clientes, o meu grupo de parceiros. Eu não sei qual é a sua comunidade que você almeja. Não sei a sua área, mas você sabe. Você quer ter um grupo de amigos, um grupo de fãs, um grupo de seguidores, um grupo de clientes, um grupo de alunos, um grupo de vendedores, de equipe de vendas, um grupo de que mais, gente? De pessoas que compartilham dos mesmos hobbies que você. Então, você vai responder a isso aí. E é muito importante. Então, encontrou a sua missão, é hora o quê? Conversar com os amigos. Conversar com as personas. E aí, como que eu vou conversar com essas pessoas? Eu não estou no mundo físico, eu estou no mundo digital. Vamos lembrar. Mundo digital. Aqui nós estamos falando do universo digital. Nossa, é tanta maneira, né, gente, de falar. Redes sociais. Vários formatos, stories, feeds, LinkedIn, feeds, carrosséis, documentos, artigos, podcasts aqui no YouTube, vlogs, que mais? Será que eu estou esquecendo? Vou construir essa minha comunidade de N formas.
né? Eu preciso o quê? Encontrar os recursos para que eu possa me comunicar de forma eficaz com essas pessoas, para que eu possa construir essa comunidade forte, engajada, que fala a mesma língua, que defende a mesma bandeira, enfim, as mesmas ideologias, tem os mesmos mitos. Depois nós vamos falar tudo sobre isso. Tem os mesmos ícones, mitos, simbologias, gostam das mesmas coisas, um estilo, uma vibe parecida. Enfim, você vai responder aí, tá bom? E aí eu posso criar também um senso de pertencimento para que eu possa fortalecer esse sentimento de pertencimento entre Cintia Lee e a minha comunidade. Quando eu falo, olá, tripulantes do meu diário de bordo com a Cintia Lee. É uma expressão que gera senso de pertencimento, que você está participando do meu diário pessoal, né, da minha vivência diária, dos meus experimentos, do Laboratório das Mulheres Multipotenciais, que é um projeto da Cintia Lee. Ah, ficou curioso, curiosa? Navega aqui, eu faço parte. Você faz parte do Open Space da Cintia Lee aqui, do meu diário. Então, crie esse tipo de experiência se você achar bom esses termos, correto? Olá, tripulantes. Sabe o que eu vou usar? Tripulantes do diário de bordo. Eu quero que você se sinta parte do meu universo, do meu mundo, do meu diário, do meu dia a dia. Você é importante. Senão, nada disso daqui teria menor valor, ok? Por fim, conceituamos tudo, entendemos dos recursos disponíveis. Eu tenho uma câmera do meu celular, eu tenho uma câmera, mega câmera. Ah, eu entendo agora que a tendência são vídeos simples, curtos, sem muitas edições. É uma conversa, é um bate-papo. Olha lá, falamos de tendências, não foi importante? Vou aplicar isso. Eu tenho um celular, eu já entendi qual é o meu propósito, quem eu sou como marca pessoal, quem é o meu público, o que é que eu pretendo, como é que eu me diferencio, os recursos disponíveis. Chegou agora, ó, mão na massa, literalmente, hora de produzir conteúdo, aplicar, executar essa parte conceitual. Ah, eu ainda não me sinto preparado, eu ainda não tenho a câmera que eu queria. Ah, eu tenho que fazer maquiagem, eu não sei me maquiar. Ah, eu não sei falar direito. Gente, laboratório diário. Se você não começar, ainda aqui de maneira insegura, você não vai começar nunca. E é importante você aparecer para a sua comunidade, você conversar, ainda que pouco, não muito, que você tem outros recursos de comunicação, mas vez ou outra você precisa aparecer e falar, né? Então você precisa ter essa coragem, adquirir essa confiança, ter esse autoconhecimento das suas capacidades e também limitações e trabalhar essas limitações. E errando que se acerta, não gosto nem de usar o termo errar. É nos não acertos que você vai caminhar para os acertos, correto? A cadeira aqui tá fazendo mau barulho. Desculpa aí, gente. Então, é hoje, o tempo é agora, não deixa para depois não. Faz um roteiro básico, hoje tem inteligência artificial para ajudar e estuda. Estuda o conteúdo que você vai falar. Não fala muito no improviso não, porque não é legal. Você vai gaguejar, você vai esquecer, você vai ter que editar demais. Então, nem que você tenha um caderninho como o meu, da Cintia Lee, cheio de anotações, mas tenha em mente um tema central, correto? Gente, 34 minutos, mas eu vou acelerar um pouco a minha voz para 1,50, porque às vezes eu falo meio lento, até por conta da medicação, e aí fica muito cansativo. Mas não deixa de adaptar tudo isso que eu falei, executar, adaptar ao seu nicho, ao seu propósito. E quero fechar aqui dizendo para você que é necessário sim, você como criador de conteúdo digital, se adaptar às mudanças mercadológicas do mercado digital e estar de olho nas tendências do consumidor, nas preferências do seu consumidor, que é a sua comunidade, ou que é a comunidade digital, global, a comunidade do YouTube, do LinkedIn, do Instagram, enfim, eu não sei qual é a sua intenção, qual é a rede que você quer atuar mais, mas você tem que estar conectado, sempre de olho, antenado nas tendências do canal, do meio que você está utilizando, para você sempre sair na frente da concorrência. Se destacar, ter vantagem competitiva. Experimente sim, sempre novos conteúdos, formatos, seja vlogs, como eu falei, tutoriais, desafios, podcasts, shorts, entrevistas. Adapte o formato ao seu tom de voz, a sua até habilidade maior. Às vezes não é um vídeo tão curto, às vezes é um vídeo um pouco mais extenso, às vezes é entrevista, você ouvir mais e falar menos. Então você tem que começar a se entender. Então tudo parte lá do autoconhecimento. Lembra que a gente falou no início do vídeo? Para chegar à fase de execução e depois do controle, do acompanhamento, que por meio das métricas você vai analisar os resultados, aquilo que mais engajou, aquilo que mais teve alcance, aquilo que você pode melhorar, aquilo que você pode eliminar. Você vai fazendo os ajustes nas estratégias de acordo com as métricas. Não adianta produzir conteúdo, você pode produzir o melhor conteúdo. Se você não souber e não quiser e tiver preguiça de não analisar resultados, métricas, não tem jeito, gente. O canal, o meio não vai prosperar, porque hoje o algoritmo, Deus do universo digital, ele domina, ele dita as regras e nós
mortais criadores de conteúdo temos sim de entender esta voz do algoritmo, a voz de comando, ok? Então, sucesso, um beijo no coração de todos vocês. Fiquem aqui no canal, navega nas playlists, segue Cintia Lee. Obrigado por sua companhia, obrigado por você estar aqui. E se gostou, não esquece, se inscreva, aciona o sininho, compartilha, comenta e curte. Beijo no coração de todos vocês.